De cachorros, mas acontece. Boa tarde a todos, todas e todes. Muito bem-vindos a essa Assembleia da Rede Narrativas. Hoje é um dia bastante especial, acho que tanto para o Comitê Gestor, do Conselho Gestor da Rede Narrativas, quanto para algumas pessoas da rede que estão aqui, que a gente fez conversas ao longo desse ano. É um dia de muita alegria para a gente. Hoje a gente apresenta uma pesquisa que é um desejo e um sonho muito antigo nosso da rede, tanto da gente que está fazendo parte agora do Conselho Gestor, como as nossas antecessoras também, muitas outras pessoas que são super ativas na rede. Então, sejam muito, muito bem-vindos, muito bem-vindas e muito bem-vindos a esse momento. Fiquem à vontade para comentar no chat. No final, eu vou apresentar a agenda para vocês, mas no final a gente também vai ter um espaço de escuta de todos vocês, então também convido vocês a ficar até o final da nossa atividade no dia de hoje, que é um pouquinho longa, mas é muito importante que vocês fiquem com a gente, para que a gente possa ouvir, né? Acho que esse espaço da Assembleia do Narrativas também é um espaço para que a gente possa conversar para além dos e-mails e dos grupos de WhatsApp que a gente usa tão bem, né? Que é uma rede que funciona tão bem nesses canais, mas que também a gente tem esses espaços de reunião para esses momentos, assim. Então, muito feliz de estar com vocês hoje aqui, muito feliz de estar com minhas companheiras de conselho gestor. Vou apresentar, a gente vai fazer uma dinâmica aqui para também não ficar muito cansativo para todas nós, então a gente também vai fazer quase que um jogral, então algumas de nós vão pegando um pouco as dinâmicas para a gente fazer uma atividade prazerosa no dia de hoje, tá? Então vou apresentar o nosso dia, né? A nossa tarde, o nosso fim de tarde de hoje. Hoje a gente tem esse momento de boas-vindas, né? Essa conversa no chat, vocês podem ficar o tempo inteiro trocando por aí. A gente vai contar um pouco para vocês o que a gente fez no ano de 2024, né? Então, um breve resumo de quais foram as conversas que a gente tocou, quais os projetos que a gente tem pensado, enfim, como foi a dinâmica a partir da rede, né? Do conselho, mas também das atividades que a própria rede geriu e organizou, né? Sempre reforçando que a rede Narrativas é uma rede que tem as atividades facilitadas pelo conselho gestor, mas que também é muito organizada por todos os membros e membras, né, que fazem parte da rede. Além dessa apresentação das nossas atividades, a gente tem aí a nossa pesquisa com muita alegria, que a gente vai trazer esses resultados. Quem somos, né? Qual que é o perfil da Rede Narrativas? Quem somos, o que fazemos? Vamos ter um momento bem legal para conversar sobre essa pesquisa, sobre os achados, sobre as reflexões, e depois um momento de escuta com vocês, em que vocês vão poder trazer algumas das leituras que vocês têm feito, que vocês têm pensado de perspectivas para o futuro, para a gente poder desenhar um plano de ação para a Rede Narrativas para os próximos anos. Então, mais uma vez, muito bem-vindos, muito bem-vindas e muito bem-vindos. Que seja uma boa tarde de trabalho para todas nós. Nath, antes da gente avançar aqui no planejamento estratégico, eu queria, por favor, te pedir para você fazer sua audiodescrição Ah, e pedir para todo mundo que for falar aqui também fazer o mesmo, por favor, tá? combinado, Robi, bem lembrado. Bom, eu sou uma mulher branca, de cabelos pintados ruivos, estou de óculos, uso óculos. Não dá para ver, mas eu sou uma pessoa de baixa estatura, bem baixa estatura, e estou levemente maquiada e estou num ambiente de escritório residencial. Obrigada, Nath. Então, aproveitando o gancho também, meu nome é Ok. Roberta. Oi, vocês me ouvem? Meu nome é Roberta, eu trabalho na Cidade Escola Aprendiz, estou no grupo gestor da rede de narrativas já no terceiro mandato. Sou uma mulher branca, de olhos e cabelos claros, tenho mais ou menos 1,70, tenho 42 anos e estou vestindo uma blusa branca com um fundo branco também. E vou apresentar para vocês só um breve resgate do nosso planejamento estratégico que pautou um pouco as ações que a gente desenvolveu esse ano. É um planejamento desse mandato, né? Então ele vai até o ano que vem, organizando um pouquinho, né? Dando diretrizes para as nossas ações. Eu vou falar brevemente para depois a gente avançar no que efetivamente foi realizado esse ano. Então, a gente tem três eixos de objetivos, né? Um deles é fortalecer os profissionais da rede, outro fazer da rede uma referência e, por fim, facilitar o fortalecimento das causas.
Então, dentro do objetivo de fortalecimento dos profissionais, nossas diretrizes são atualizar os canais de comunicação da rede, bem como zelar pelos pactos e compromissos do instrumento de governança. E aqui já anuncio que a gente precisa muito de apoio de voluntários e voluntárias que estejam disponíveis para nos apoiar no ano que vem. A segunda é mapear e entender quem são os profissionais do campo e seus principais gargalos, a gente vai falar mais sobre isso. Criar e fortalecer espaços de troca de informação e conhecimento. Organizar referências e ampliar a distribuição de conhecimento sobre o campo. E organizar e gerenciar questões técnicas, financeiras e administrativas. No eixo de fazer da rede uma referência, nossas diretrizes são atrair novos integrantes, olhando para oportunidades de troca e fortalecimento do campo, a partir do diálogo como comunicadores periféricos e com universidades. E aqui eu já faço um spoiler que vai ser falado um pouquinho mais ao final, que a gente tem novidades para o ano que vem nesse sentido. Garantir a sustentabilidade financeira da rede, também precisamos de bastante apoio nesse sentido, e incluir a rede narrativas em espaços estratégicos do campo da comunicação de causas. E por fim, está cortando aqui um pouquinho o final, Nath, se você conseguir deixar só em modo de não em modo de apresentação, se não der, eu leio por aqui, não tem problema. O eixo é facilitar o fortalecimento das causas, as ações, as diretrizes são facilitar a construção coletiva entre os integrantes da rede, de modo que possam pensar em ações conjuntas, fazendo da narrativas uma catalisadora das causas defendidas pelas organizações, e sistematizar e compartilhar boas práticas de comunicação de causas. E agora eu passo para a Bárbara para que ela possa dizer dentro desses eixos o que a gente realizou em 2024. Ótimo, Rob, obrigada. Bom, gente, boa tarde. Também fazendo a minha audiodescrição. Meu nome é Bárbara, eu sou uma mulher branca de 33 anos, tenho cabelos curtos, ondulados, castanhos escuro e estou vestindo uma blusa azul marinho num fundo branco. Bom, gente, como o Rob trouxe aí a parte do planejamento, eu vou falar um pouquinho para vocês o que a Rede Narrativas esteve envolvida esse ano, quais foram as nossas principais ações, o que a gente se mobilizou, as conversas que a gente teve. Então, dentro do objetivo de fortalecer os profissionais, né, que é o primeiro, fortalecer os profissionais da rede, a gente, enfim, né, grande parte aí do nosso trabalho durante este ano foi a realização dessa pesquisa, né, a pesquisa que hoje a gente vai mostrar para vocês. É uma pesquisa, na verdade, que já tem sido pensada há muitos anos, inclusive por integrantes passados, né, do Conselho Gestor, só que aí esse ano, com esforço, enfim, do pessoal e também das pessoas que ajudaram, né, que não estão no Conselho, mas que ajudaram a gente a botar essa pesquisa em prática, a gente vai apresentar o resultado dela hoje para vocês e contar também um pouco como é que foi esse processo. Também esse ano a gente trabalhou bastante na manutenção do grupo do Google de e-mails, na inclusão e tivemos a inclusão de mais de 150 membros esse ano no nosso grupo de e-mails. Estamos trabalhando esse ano na reformulação da nossa newsletter, boletim mensal. Então, anos, acho que para quem acompanha narrativas há um pouquinho mais de tempo, anos passados a gente tinha um boletim que saía mensalmente com informações, com dicas, com conteúdos relevantes relacionados com a comunicação de causa. A gente acabou deixando um pouco parado e agora a nossa ideia, a partir das conversas que a gente teve nesse ano, é a gente retomar e relançar o boletim para o ano que vem. Também esse ano tivemos um encontro presencial no Rio de Janeiro, que foi, acho que no primeiro semestre, e agora teremos um outro em dezembro. E aí, gente, eu deixo também esse convite aberto para que esses encontros rolem mais, assim, né, entre os comunicadores que fazem parte da narrativa e estão localizados em alguma região, que quiserem se mobilizar, quiserem se encontrar, quiserem marcar um happy hour para conversar, para discutir assuntos em comum, nós somos super abertas a isso, então, assim, contem com a gente, contem com o apoio do Conselho Gestor, mas também sintam-se abertos a buscar essas oportunidades e essa conexão com as pessoas que fazem parte da narrativa e que estão na mesma cidade que vocês.
Em relação ao segundo objetivo, né, fazer da rede uma referência, a gente garantiu a participação da Narrativas no Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica, que é o FIFE, que vai acontecer ano que vem, se eu não me engano, em Curitiba, né? Acho que é em abril. Então, garantimos a nossa participação nesse fórum, depois a gente compartilha mais informação também. É um fórum que é muito reconhecido na área, então é bem interessante para quem não conheça, para quem queira participar. Também, durante o ano de 2024, a gente tivemos diversos diálogos com organizações e redes do campo da comunicação de causa, como a QUID, que é um laboratório de comunicação e mobilização de causas, o ICC, que é um Instituto de Cultura Comunicação e Incidência, e também a BCR. Então, essas conversas, gente, elas acontecem muito ao longo do ano, assim, então a gente sempre está em contato com organizações, com redes, com parceiros, e sempre discutindo como que a gente pode trabalhar em conjunto, como a gente pode pensar projetos em conjunto e trazer coisas legais para vocês também. Tivemos participação em alguns lançamentos de iniciativas, então aqui, por exemplo, a gente cita a iniciativa Como Há pelo Clima e do Caderno para Entender o G20. Também fomos procurados por uma agência do sul do Brasil para uma entrevista, para compor a newsletter que eles produzem. Também esse ano, a Narrativas, a gente apoiou um TCC de uma estudante da Belas Artes, nós fomos procurados, ela teve interesse em fazer um TCC sobre a Narrativas, com o objetivo de apoiar algum gargalo nosso, então também tivemos esse trabalho esse ano. E, por último, o último objetivo, facilitar o fortalecimento de causas. Nós tivemos no começo desse ano, em janeiro desse ano, a realização do webinário Comunicação de Causas baseada em dados. Foi um webinário que a gente fez em parceria com a QUID, que eu já mencionei aqui, mas também com consultores de comunicação. Foi um espaço bem bacana, a gente tem a gravação no YouTube também, quem tiver interesse pode entrar no YouTube da Narrativas e a conversa está toda gravada. Essa foi a parte 2, porque em 2023, no final de 2023, a gente fez a parte 1, então as duas partes estão lá no YouTube também, para vocês verem. E também esse ano a gente se mobilizou em apoio a uma denúncia que foi feita no nosso grupo de e-mails relacionado com termos que são utilizados para associar mulheres negras com venda de drogas no Instagram. Então, foi uma integrante da Rede Narrativas que mandou esse e-mail para a gente, fazendo essa denúncia. Nós como Narrativas, nós nos mobilizamos, buscamos parceiros que poderiam nos apoiar e recebemos uma resposta positiva do Alafia Labs. Então, eles entraram em contato com a gente, conversaram com a gente, falaram sobre uma publicação que eles vão lançar ano que vem relacionada a isso, e a gente já conversou com eles em fazer parte do lançamento dessa publicação ano que vem, convidar eles para falar mais sobre o tema em conversas com os integrantes da Narrativa, né? Então, isso, enfim, a gente vai organizar para o ano que vem e a gente traz mais novidades para vocês. E é isso, gente. Eu acho que podemos passar para o próximo, que é a apresentação da pesquisa. Perfeito. Obrigada, Bárbara. Pessoal, boa tarde. Sou Renata Saavedra, sou uma mulher branca, de olho castanho, cabelo castanho e grisalho. Estou num fundo branco também. Vou apresentar aqui a minha tela rapidinho, trocar de apresentação, para compartilhar com vocês essa nossa super conquista, que é a nossa pesquisa inédita, né, sobre a rede Narrativas. O pessoal já comentou um pouco, né, o quanto essa pesquisa foi desejada e quanto ela é fruto assim, de trabalho de muita gente, né? Foi gestada coletivamente, foi produzida coletivamente. Então, eu queria também começar agradecendo a todas as pessoas que responderam o nosso formulário de pesquisa, né? A gente teve 194
respostas, então, sem esse retorno, a gente não conseguiria ter esse retrato da rede. Esse documento aqui, que a gente está vendo, é o próprio arquivo, né, o próprio relatório da pesquisa, então eu vou passar por algumas coisas um pouquinho mais rápida, né, para a gente focar em alguns destaques, mas esse documento está disponível a partir de hoje no nosso site, então vocês também podem acessar com mais calma, né, e ver tudo direitinho. Mas, bom, retomando um pouco quais foram os nossos objetivos, né, com essa pesquisa, a gente tem essa rede que tem 6 anos, né, que tem cerca de 600 integrantes, que é um grupo super ativo, né, super rico de trocas, mas a gente sabia muito pouco sobre quem são essas pessoas mesmo, né, por que elas estão reunidas aqui na rede. Então, a nossa ideia com a pesquisa foi conhecer com maior profundidade, né, o perfil das pessoas integrantes, mapear também as principais agendas e os temas de atuação das pessoas que estão dentro da rede Narrativas, né, e levantar as necessidades, as expectativas e os interesses dessas pessoas em relação à rede. Então, no geral, né, o que a gente queria era entender melhor quem nós somos enquanto rede, o que une a gente, como a gente pode se fortalecer enquanto rede para poder comunicar melhor, né, pelas causas e incidir melhor na defesa de direitos. A gente entende que essa é uma pesquisa que traz subsídios importantes para dentro da rede, né, para a gente entender como a rede pode se fortalecer enquanto essa comunidade, esse espaço de referência para a comunicação de causas no Brasil, mas também para fora da rede, porque ela ajuda a apontar caminhos para potenciais alianças e ações coletivas que fortaleçam o campo da comunicação de causas como um todo no país. Né? Esse é o nosso desejo, e a ideia é que esse retrato desencadeie novas perguntas, né, e novas conversas a partir daqui. Então, sem mais delongas, eu vou direto para os dados. Primeiro, sobre esse perfil dos profissionais que integram a rede, né? Bom, em relação à faixa etária dos integrantes da rede Narrativas, quase 80% das pessoas têm entre 30 e 49 anos. Então, a gente vê que a grande maioria dos integrantes são profissionais que já têm alguma experiência, né, bastante experiência no campo, e também têm uma capacidade de participação intensa no mercado nos próximos anos. Né? Pessoas com menos de 30 anos são minoria na rede, então esse grupo de 30 a 49 é o grupo mais expressivo. Vocês podem ficar muito à vontade também, se alguém quiser me interromper, tá? Eu não estou vendo todo mundo, mas se alguém quiser me interromper, fiquem muito à vontade. Em relação à identidade de gênero das pessoas que compõem a rede, né, a gente tem 81,3% de pessoas mulheres cisgêneras. Né? É uma coisa que a gente já desconfiava disso, né? Mas ver o número assim ajuda a gente a aterrar, né? Se aterrar bastante assim nos dados. Essa ampla participação de mulheres cis é compatível com os resultados encontrados no terceiro setor, né? Em especial entre os profissionais de comunicação. A gente faz alguns cruzamentos aqui na pesquisa, né? Com outras pesquisas importantes do setor. E a gente vê, por exemplo, que, né, segundo o IPEA, o número de mulheres trabalhando no setor é de 72%. Então, o número de mulheres que a gente tem dentro da rede não está tão discrepante em relação ao que a gente encontra mais amplamente no setor. Né? Mas a gente não tem, por exemplo, nenhuma pessoa que se declara trans ou não binária. Né? Então, uma das coisas que apareceu na rede foi a importância da gente considerar o desenvolvimento de estratégias específicas para envolver, por exemplo, pessoas trans ou não binárias, ou outros grupos que estão ausentes ou subrepresentados na rede. Bom, em relação à identidade racial, a gente também teve uma confirmação assim extrema, né? A rede Narrativas é extremamente branca, né? 79,4% das pessoas se declaram brancas. Pessoas pretas ou pardas somam apenas 18%, e
esse número nem de longe representa nem a população brasileira e nem o setor social, né? Tem uma pesquisa da ABONG que mostra que pouco mais de 46% das pessoas que atuam em ONGs e associações de defesa de direitos no Brasil são negras, né? Então, a Rede Narrativas não segue esse padrão. Também existe uma forte concentração territorial, né? A gente viu pela pesquisa que quase 80% da rede mora nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, mais de 58% vivem no estado de São Paulo e mais de 50% da rede toda mora na cidade de São Paulo, especificamente, né? Então, essa superconcentração territorial também não acompanha a distribuição das organizações sociais no Brasil, né? Segundo o mapa das OSCs do IPEA, existe uma distribuição, né, muito mais equilibrada, e como se encontra hoje, a Rede Narrativas não consegue contemplar, né, representar essa diversidade de comunicadores atuantes com causas, né, e trabalhando em organizações sociais no Brasil. Então, a gente já tinha algumas pistas, né, sobre isso. Toda vez que a gente abre vagas para o conselho gestor da Rede Narrativas, a gente buscava pessoas não brancas, né, pessoas fora do eixo Rio-São Paulo. Isso até que a gente conseguiu um pouquinho, mas hoje, por exemplo, o conselho gestor é formado por 9 mulheres cis brancas, né, o que está muito dentro desse retrato que a gente está vendo da rede como um todo. Então, antes de comentar a escolaridade, eu queria só destacar que, ao mesmo tempo que é importante para a Rede Narrativas buscar aumentar a participação de comunicadores, né, de acordo com a presença das organizações sociais no Brasil, com maior diversidade de raça, de gênero, a gente também entende que essa pesquisa é um chamado para, a partir desse retrato, a gente ocupar melhor o nosso lugar, né? Uma das perguntas que a gente propõe com a pesquisa é o que cabe a uma rede branca, cisgênera e sudestina que se une em torno da comunicação de causas, né? Como é que a gente pode, a partir desse lugar concentrado, né, que é onde a rede está, se articular mais e melhor pela produção de uma comunicação transformadora, uma comunicação antirracista, antissexista, anticapacitista, né? Então, esse é um pouco também do nosso chamado, né, com essa pesquisa. Inclusive porque esses próximos dados de perfil mostram como essa rede também é uma rede que acessa recursos, oportunidades e acessa espaços de decisão e de poder. Então, por exemplo, em relação à escolaridade, a gente vê que mais de 80% dos integrantes da rede têm pós-graduação. Em relação à formação profissional, né, é uma rede de maioria de jornalistas, mas a gente também tem, né, um número expressivo de publicitários, também relações públicas, além de uma diversidade assim de outros, né, artes cênicas, psicologia, astrofísica, né, tem algumas outras formações também contempladas. Em relação ao tempo de atuação com a comunicação de causas, né, a gente vê que, além das pessoas serem qualificadas, elas, em sua maioria, são experientes, né, 90% trabalham na área há mais de 5 anos e 56,2% há mais de 10 anos. No nosso chat de hoje mesmo, a gente consegue ver um pouco disso. Em relação ao regime de trabalho atual, isso foi uma coisa que nos surpreendeu assim bastante, né? A maior parte dos profissionais que estão na rede tem um trabalho fixo, um contrato CLT, né? Então, a gente sabe que tanto o setor social quanto o campo da comunicação especificamente, né, são mercados que enfrentam grande precarização. Então, a gente vê aqui uma rede que foge a esse padrão, né, e que, né, tem uma tendência de ter mais estabilidade e possibilidade de planejamento na sua atuação profissional.
em relação ao modelo de trabalho, né? A maior parte trabalha em modelo híbrido ou home office, né? A gente tem menos de 10% de pessoas trabalhando presencialmente. Em relação a para que tipo de organização essas pessoas trabalham, quase 60% trabalham para organizações da sociedade civil, que são focadas em temas diversos, né? Não especificamente no tema da comunicação. Temos também mais de 11% trabalhando no campo do investimento social privado e da filantropia, e quase 10% em empresas públicas ou privadas na área de responsabilidade social e ESG. E vemos, então, aí uma minoria de pessoas que estão dedicadas a movimentos sociais ou coletivos informais. Em relação ao tamanho da equipe, a gente vê uma tendência de equipes bastante reduzidas, né, atuando com os profissionais da rede. Quase 56% tem equipes de até 3 pessoas, né, as equipes maiores são minoria. Inclusive, um dos principais desafios que as pessoas trazem, né, vai ser justamente as equipes reduzidas. Em relação ao papel, né, desempenhado por essas pessoas da rede, a gente também vê aqui que a maior parte das pessoas que integram a rede ou lideram ou coordenam as suas áreas de atuação, né? A gente também entende que isso é parte desse capital, né, da rede, que a gente pode acionar mais para incidir coletivamente. Em relação aos principais desafios, né, o maior desafio mencionado por todo mundo foi a falta de financiamento e de orçamento, né, para a área de comunicação. O segundo maior desafio é as dificuldades relacionadas à avaliação, métricas e mensuração de impacto, né, do trabalho de comunicação. E o terceiro desafio mais mencionado foram as equipes reduzidas, né? Mas a gente tem também uma série de outros desafios que foram mencionados por bastante gente na pesquisa. Bom, eu vou pular essa parte do trabalho voluntário de comunicação para destacar aqui essa última questão do perfil, que talvez uma das mais importantes da pesquisa, né, que destaca as causas em que as pessoas integrantes da rede atuam, né? A causa que mais apareceu foi a comunicação. 47,60% da rede, dos integrantes da rede atuam, né, com a causa da educação. A segunda causa mais mencionada foi clima, né, clima e justiça climática. A terceira, filantropia, investimento social privado e cultura de doação. E a quarta, equidade racial, né? A gente tem também uma diversidade de outras causas que foram mencionadas, além dessas, né, que a pesquisa propôs como opções. Muitas pessoas também citaram direitos das crianças e adolescentes e juventudes, né, mas além de outras causas que a gente não previu no formulário, mas a gente queria destacar que essas causas com que mais integrantes trabalham, né, especialmente educação, clima, filantropia e equidade racial, podem ser caminhos para a gente pensar mais ações coletivas e intermovimentos, né? A gente entende que elas são caminhos-chave para a gente pensar futuras ações da rede, futuras ações coletivas. E aí, para dar seguimento, eu chamo a Luísa para passar para a nossa segunda parte. Espero que não esteja muito rápido, gente, é porque a gente não quer Vocês alongar demais. podem indo dando tom também no chat, se a gente estiver passando muito rápido aqui pelos resultados da pesquisa, mas enfim, ela já está, na verdade, na íntegra, né? Bom, sou Luísa Coimbra, sou uma mulher de pele branca, de cabelos
castanhos escuros e olhos castanhos escuros. Eu falo do Rio de Janeiro, estou com um fundo mais ou menos borrado aqui. Eu trabalho na comunicação da Cital e Finanças do Bem e também integro o comitê gestor aqui do Narrativas. Eu vou apresentar essa segunda parte. Então, essa primeira parte que a Rê apresentou foi do perfil, né? O perfil ali demográfico e de cada um que respondeu à pesquisa. Essa segunda parte, ela também é um perfil mais de interesse, de expectativas, então mapear essas agendas, né? O que as pessoas, as pessoas usam a rede. Pode passar ali, por favor. Então, a primeira pergunta dessa segunda parte é como a pessoa conheceu a Rede Narrativas, então, majoritariamente aqui uma indicação de uma outra pessoa que já faz parte, mas também em eventos presenciais que eram muito fortes pré-pandemia, né? Agora a gente está voltando aos poucos a se encontrar presencialmente aqui, e eventos online também, então, LinkedIn pode ser que seja uma indicação também de alguém, enfim. Então, um member get member aqui de integrante narrativa. Pode passar, aí, por favor. E aí aqui um pouco da participação no grupo de e-mails, né, que é o canal principal assim da rede. Então, quase todo mundo que faz parte da rede ou que respondeu está integrando o grupo de e-mails. Se tiver alguém aqui que ainda não estiver integrando, a gente pode mandar o link do Faça Parte, mas se entrar no site tem o Caminho das Pedras. Possivelmente essas pessoas participaram de algum evento e não estão no e-mail. Pode passar, por favor. E aí aqui há quanto tempo faz parte do grupo de e-mails, então é interessante ver também que tem mais de 50% faz parte pelo menos 5 anos, né? Então, a rede começou em 2018, então tem uma parte considerável aqui, 26% respondeu que faz parte, está desde o início na rede, narrativas, mas também a gente fez, acho que foi a Bárbara que comentou, né, no início, a gente teve esse ano 150 novos integrantes, então também tem esse esforço contínuo de trazer gente nova, até para oxigenar a rede, né? Então, dá para perceber também que no último ano a gente conseguiu receber e acolher mais gente também para narrativas. Isso, só para deixar também bem consolidado, isso é um fluxo contínuo, tá, gente? Então, sempre pode ter gente entrando, então não tem um período específico, sempre tem o Faça Parte no site do Narrativas, é só entrar lá, esse é o grupo de e-mails, que é o canal principal, né? E aí aqui a gente tinha feito uma pergunta também sobre grupos de WhatsApp, né, ligados à narrativa. Então, 30% disseram que sim, fazem parte, estão em algum grupo, 70% não estão, esses não são grupos, e aí até pode passar para a próxima, Rê, que tem quais grupos, né? Porque, como eu disse, o canal oficial é o canal de e-mail, mas também a gente teve outros grupos aqui que são mais fortes. Então, tem o Rede Narrativas RJ, que é um grupo do Rio, que, enfim, tem uma troca boa lá. Tem um outro grupo, e aí tem grupos específicos, né? Esse é um grupo regional, tem grupos específicos para evento. Então, teve esse ano o Congresso GIF, tem um grupo ainda, né, de rede narrativas no GIF para as pessoas que estavam lá trocarem, enfim. Tem o grupo Narrativa Gestão, tem grupos específicos por evento, mas aí aqui fica o convite também, porque os grupos de WhatsApp eles são orgânicos e fluidos, enfim, eles não precisam partir do comitê gestor. Então, se você acha, né, que faz sentido criar um grupo, de repente, na sua região, na sua cidade, ou por algum tema, alguma causa específica também, fiquem super à vontade para puxar esse convite lá no grupo de e-mails, enfim, circular isso, a gente pode ajudar também a circular. Bom, acho que esse de tempo de participação no grupo de WhatsApp, tem grupos que são até, eles acabam, né? Se for para um evento específico, eles não são contínuos. E aí aqui, a pergunta era se a pessoa já tinha participado de alguma atividade online na Narrativas, né? Então, algum webinário, ou oficina, ou um debate, ou até mesmo de uma assembleia como essa que a gente está. Ficou bem dividido aqui, então grande parte não participou ainda, então fica também o convite para outras pessoas, se vocês conhecem outras pessoas que estão na Narrativas e não estão aqui, ou enfim, não puderam estar, mas para fazer esses convites para os nossos eventos online.
E aí aqui o presencial, né? A gente sabe que o presencial fica mais difícil, apesar de ter visto esse dado da rede, que a maior parte da rede está na cidade de São Paulo, ou metade agora, se eu não me engano. Mas as agendas são confusas enfim, a gente sabe como é. Grande parte aqui nunca esteve num evento presencial do Narrativas. Então, também fica o convite para puxarmos outros em 2021. Diga, Márcio. Se me permita, me parece Claro. que a figura do gráfico. Não, 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 tudo bem, é no anterior. Que está fora da proporção. A gente viu isso logo antes Isso, aqui. isso. A gente vai É. ajustar. Sim, pode deixar. Ok, era só isso. Obrigada. Não, tranquilo. Obrigada pelo aviso. E aí aqui, começando uma parte mais propositiva também, né? Então, perguntando se a pessoa já tinha proposto ou mobilizado alguma ação, algum debate para a rede narrativas. Então, grande parte aqui disse que não. E aí, voltando também o convite, isso fica aberto. Quem quiser, tiver um tema que achar que faz sentido, puxar algum debate, a gente ajuda a dar a estrutura para isso também, né? A gente pode dar esse apoio. E aí aqui um ponto que é interessante, a gente tem, isso é uma das coisas mais legais assim da Narrativas, que é de efetivamente colaboração entre prestadores de serviço, assim, né? Então tem essa planilha, que eu não sei se todo mundo já acessou, de prestação de serviço, desculpa, e bastante gente usa, mas 21% disse que nem conhece a planilha. Então, a gente até colocou o link aqui de novo, a gente vai reforçar isso nos canais. Essa pesquisa também está ajudando a gente nisso, assim, a saber o que... a gente achava que todo mundo conhecia essa planilha, de repente não, tem uma parcela aqui que não, vamos voltar a reforçar isso, né? Então, saber e ter essas informações da pesquisa está sendo legal para a gente também modular isso, como que o comitê volta para a rede, né, para o grupo. Então, isso é uma das coisas aqui que apareceram também. E aí, aqui o contrário, né? Se já contratou o serviço de algum profissional da rede, quase 70% disseram que nunca contrataram. E a próxima pergunta, que é o inverso, que é se já foi contratado através, né, por indicação de integrantes da rede. 80% nunca. Então, fica aqui também o convite de olhar e de atualizar sempre essa planilha também com quem for prestador de serviço, porque ela é bastante utilizada. E aí aqui se participa de algum outro grupo de comunicação de causas, a maioria disse que não, mas esses 23% que disse sim, a gente teve mais de 30 grupos, 30 redes, né, que as pessoas fazem parte, então, até de fora do Brasil, às vezes. Então, tem pessoas que fazem parte de várias redes, tem gente que faz só do Narrativas, ou de mais um outro específico, de uma causa, enfim. Então, aqui também tem a listagem de todas as redes que as pessoas responderam. E aí, aqui, quais interesses pessoais, né, que busca atender participando da rede Narrativas. Então, por que a pessoa está aqui? Então, 86%, isso aqui podia escolher até 3 respostas, tá, gente? Era para priorizar. Então, a primeira mais votada foi trocar conhecimentos e referências sobre comunicação de causas. Então, esse é o principal aqui. Mas também muito ali pertinho, pertencer a uma comunidade de comunicadores de causas. Então, fazer parte dessa rede. Compartilhar e acessar ferramentas e recursos, conhecer pessoas com atuações similares, então os eventos, as trocas, né, entram aqui também, buscar indicações de serviços profissionais, aqui está também vinculado ali às trocas e à planilha, enfim, aprender novas habilidades, tem diversos interesses aqui, né? E aí, quais assuntos ou temas prioritários do momento para quem respondeu? E aí, a que mais foi votada foi diversidade, equidade e inclusão. E isso até faz parte um pouco dessa provocação, né? Que ações que cabem, né? Essa rede branca, cis, sudestina, que tem esse principal interesse aqui, né? Esse assunto prioritário do momento. Como que a gente ajuda a endereçar isso na rede, narrativas também. E diversos outros temas prioritários aqui. Então, mudança narrativa foi um que apareceu bastante votado, visões de futuro, ESG também já tinha aparecido em outra resposta. Inteligência artificial, acho que também é um tema que, enfim, vem crescendo
de interesse, e vários outros temas menores, mas não, mas também representados aqui, né? Esse aqui é para abrir ali os 6% dos outros que a gente consolidou, mas que também são importantes. Então, comunicação, combate às desigualdades, educação, saúde mental, mudanças climáticas, primeira infância, enfim, temas que também estão em voga e são prioritários para a atuação profissional da rede. E aí aqui o ponto que a gente perguntou quais estratégias, né, e ferramentas prioritárias para a atuação profissional. Então, campanha, mobilização, engajamento e advocacy foi mais votado, storytelling, conceitos de comunicação de causas, né, teoria de mudança, avaliação em métricas e impacto, isso também foi colocado como desafio. Enfim, então tem vários outros desafios e que se complementam aqui, acabam sendo, né, acabam aparecendo mais de uma vez na pesquisa, mas diversas ferramentas de comunicação que a gente pode ver que as pessoas utilizam. Bom, aqui passamos pela parte 2 toda, e eu vou passar a palavra para o Márcio fazer o comentário final dele, antes de a gente vai abrir depois para dúvidas e sugestões e comentários. Só queria fazer um pequeno adendo antes, queria aproveitar esse momento para agradecer o Márcio, que trouxe contexto, vários insights de outras pesquisas, enfim, outros dados que para a gente comparar com a pesquisa narrativa, até do que a Renata já apresentou em termos de dados demográficos e tudo mais. E também a Marina Castilho, que eu acho que ainda está aqui, que ela que fez a diagramação dessa pesquisa, ficou lindona. Então, obrigada. Não teria ficado tão legal sem a participação de vocês, gente. Márcio, por favor. Ok. Bom, eu sou homens, branco, um pouquinho velho, 74 anos, com mais de 54 anos em experiência de ser jovem e inovador. Procuro manter essas duas características o tempo inteiro. E foi muito bom estar participando com vocês dessa pesquisa. O que mais me chamou a atenção é a potencialidade da rede. Se você cruzar, como foi apresentado, anos de experiência dos profissionais, formação profissional das pessoas integrantes da rede e até mesmo a estabilidade relacionada ao vínculo trabalhista que tem, a maioria está em CLT ou está em uma atividade de PJ, ou seja, tem um certo comando sobre a sua área e seu tempo, também ligado ao papel de liderança dentro da organização no tema de comunicação, eu vejo que temos uma possibilidade muito grande de interferir na leitura brasileira a respeito dos grandes temas que hoje nos preocupam e que a rede pode efetivamente dar uma contribuição maior. Nesse sentido, eu vou falar um pouco também em sugestões possíveis. Eu penso na tentativa, na possibilidade de criarmos uma cátedra da rede narrativa, uma cátedra em comunicação de causas. Esta cátedra, já tivemos essa experiência em outras oportunidades, levaria esses grandes temas, esse grande enfoque, para cursos de comunicação em várias universidades brasileiras. Então, nós teríamos um corpo docente, temos pessoas com formação, com experiência, e, inclusive, locais, vários em alguns estados, que poderiam compor essa cátedra. Uma outra coisa é estender um pouco mais o perfil, pelo menos de alguns profissionais que poderiam atender à necessidade de outras organizações. Me chamou a atenção, e foi um tema que foi pulado agora na apresentação, a pouca incidência de trabalho voluntário da rede, dos membros da rede. Então,
a gente podendo facilitar a profissionais, principalmente organizações sociais, que não têm uma estrutura de comunicação organizada, nós podermos dar um suporte voluntário na medida que cada um puder fazer, evidentemente, né? Seria uma ajuda importante ao movimento. Não sei se vocês repararam, mas nós temos 879.326 organizações sociais no Brasil. Então, imagina se a gente consegue 10% disso trabalhando efetivamente nas principais causas, a gente vai conseguir um avanço muito grande. E sabemos que, na maioria dessas organizações, comunicação não é o tema de preferência. Então, o apelo vai nesse sentido. Entra aí também a possibilidade de nos juntarmos a outras redes. Tem várias redes atuando, não só de comunicação, mas principalmente ligada a algumas causas que nós poderíamos estar buscando uma participação mais efetiva junto a essas organizações. Fortalecer a área de comunicação, foi muito referido também que a área de comunicação, muitas vezes, dentro da organização, não tem a relevância que deveria ter. Então, esse é um outro ponto que me chamou a atenção, que eu acho que nós poderíamos valorizar mais os profissionais ligados à rede que estão dentro das organizações, né? Dar foco em algumas causas comuns. Tem algumas causas que estão acima do interesse específico de cada organização que nós representamos. E como é uma rede de comunicadores, não é uma rede de instituições, eu vejo isso como uma possibilidade, um potencial muito grande. Trabalharmos algumas causas de forma transversal, dependente daquilo que cada organização faça, mas adotar alguma causa. Eu tenho participado, realizado mesmo muitas pesquisas em várias áreas do Brasil afora, estado, cidade, territórios, municípios, etc. Invariavelmente, a grande dor observada é a violência. O estado de violência chegou a um ponto absolutamente incontrolável. Por isso, a gente defende muito a linha da cultura da paz, que é a primeira missão da Unesco. Se vocês abrirem o site da Unesco, vai estar lá, a missão, promover a cultura da paz. Então, é uma coisa que eu creio que todos nós podemos dar uma contribuição. Bom, alguns temas foram já colocados, mas é preciso que a gente tome alguma atitude, como as questões de gênero, as questões de raça dentro da rede, que é uma rede eminentemente branca, como se viu, e embora há um pouco uma contradição em relação a isso, viu? Acabou de sair o resultado final do censo do IBGE, considera que apenas 16% da população brasileira se identifica como preta, como negra. Tá? Na hora que você bota o pardo, aí sim aumenta bastante, mas como negra especificamente, vem uma quantidade relativamente pequena. Bom, outra coisa que eu acho, só como terminando uma sugestão, já falei junto a possibilidade de criação de cátedras, creio que poderíamos ter, porque temos muitas pessoas, um webinário mensal focado em causas, até mesmo em relato de experiências. Uma das coisas que as pessoas valorizaram foi storytelling. Então, isso poderia ser 2 ou 3 pessoas convidadas a cada mês para apresentar suas experiências inspiradoras que pudessem contaminar positivamente outras organizações, outras pessoas, verem que, diante de algumas dificuldades, já teve gente que trabalhou, superou, etc. Isso poderia ser apresentado, ao lado também do que foi falado da newsletter, que eu creio que é uma contribuição também importante. Fico aqui para não avançar muito no tempo e espero que a gente tenha a possibilidade de dialogar, não só nesse momento seguinte, mas em outras oportunidades. Obrigado. Obrigada, Márcio. Obrigada. Acho que agora a gente vai abrir uns minutos, a gente tem
para a participação do público. Então, gente, podem, não sei como prefere, se quem quiser escrever, pode escrever, a gente lê, senão pode abrir o microfone também e falar. Com as percepções de vocês, o que vocês acharam? Acharam que era assim mesmo? Acharam totalmente diferente do que vocês tinham imaginado? Alguma ideia que veio quando vocês foram apresentados? O que chamou mais atenção? Posso falar? Pode. Pode. Bom, eu sou Rita, eu trabalho com comunicação, mas também trabalho com infância e sou parte da Rede Nacional de Primeira Infância, então, né, lá eu estou bem ativa e tal. E aí eu vi que a Rede Nacional é uma das referências que vocês foram atrás e tal, né? E, bom, primeiro dizer que é muito legal ter esse panorama, porque daí a gente também entende melhor qual é o caminho que se vai qual é o objetivo do grupo, né? Então, acho que é um passo super importante, assim, ter né, essa linha de base mesmo, saber onde é que nós estamos e o que que nós queremos fazer, né? Mas uma coisa que eu notei, assim, que eu tenho notado na rede, eu faço parte do GD da rede, né, da rede nacional, e que eu fico pensando como é importante, às vezes, a gente ter um grupo bem alinhado, que não precisa ser muito grande, mas que está bem né, alinhado, conversando e fazendo, produzindo coisas juntos, do que ter um grupo muito grande, ter uma rede muito grande que não é viável muitas vezes e que também não, né? Eu estou falando isso porque a rede nacional cresceu muito e a gente está passando por essa fase agora nesse momento, sentindo que, né, que precisa ter mais diversidade, mas, né, acaba não tendo um alinhamento tão claro. Então, eu penso que é muito legal que vocês tragam, né, o que que a gente pode fazer junto, quem é que a gente pode trazer para a causa, mas também pensar nessas questões, né, da diversidade, né, de ampliar horizontes, mas também pensar, né, nesse processo coletivo, que é um processo que vai ampliar a possibilidade entre esse grupo e aquele grupo que a gente for agregando ao processo, né? Então, eu acho que é muito bacana que a gente está junto aqui, mas talvez a gente precisaria pensar em momentos onde a gente faz trabalho coletivo, de pensar estratégias coletivas para que a rede cresça, mas cresça legal, madura e articulada, assim, de uma maneira potente, né? Então, queria trazer isso, assim, eu acho muito bacana, eu adoro comunicação, aqui tem um monte de gente bacana, né? E eu acho que a gente pode fazer coisas incríveis, estando bem alinhados e trazendo mais essa diversidade para o grupo, né? Mas a expansão tem que ser cuidada, não pode ser, sabe, aleatória. Vamos expandir só por expandir, assim, né? É o que eu penso, claro. É isso. Obrigada, eu acho que foi muito legal. Eu respondi com muita vontade e parabéns, está muito bem desenhado e é isso. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu sou Rosa, sou aqui do Rio de Janeiro. Queria parabenizar pela pesquisa, né, que vem sendo concebida aí há tanto tempo, enfim, ficou tanto tempo engavetada, então parabéns para o Conselho Gestor, por estar apresentando para a gente esses dados. Dá vontade de ficar vendo e conversando sobre mil coisas, né? Mas, assim, um ponto que eu achei interessante, eu achava que a proporção de... Porque, assim, uma das características que eu acho forte da rede, né, é essa participação de jornalistas. Primeiro que é uma rede profissional, não é institucional, né? Então, a participação na rede já envolve isso, né? Assim, e eu fiquei surpresa com o número de pessoas. E aí eu percebo muitas agências, né? Percebo muitos fornecedores de serviços, digamos assim, e eu achava que a proporção deles era maior. Me surpreendeu um pouco saber que 60% das pessoas da rede trabalham em organizações da sociedade civil, e eu fiquei curiosa com esse empresas públicas, e aí 9,3 empresas ou agências de comunicação e marketing, e 9,8 em empresas públicas ou privadas na área de ESG. E eu fiquei curiosa dessas empresas, não esperava também que ia ser tão alto, quase quanto a agência. Eu não conheço muito a natureza dessas organizações. Na verdade, eu tenho até, talvez, na minha atuação profissional, a gente tem até uma visão crítica sobre esse tipo de coisa, mas enfim, interessante ver.
E notei também que, enfim, é isso. E assim, um risco que eu observo muito aqui no nosso campo, que eu acho que é a terceirização do nosso trabalho, a precarização do trabalho de quem trabalha em organizações não governamentais, né? Demissão de profissionais CLT, por exemplo, para subcontratar, enfim, que eu vejo como um risco forte. Eu achei também pouco ali apontado nos principais desafios, né? Enfim. É interessante, acho que a gente fala pouco sobre isso ali na rede, mas assim, sei lá, são pontos que eu quis trazer aqui, dividir com vocês, vou querer ouvir mais também depois. Pessoal, ah, eu ia dizer, enquanto ninguém levanta a mão, mas então, antes da Érica, eu vou só fazer destacar aqui esse comentário da Cissa Mello no chat. Né? Cissa escreveu que gostaria de pontuar a falta de dados sobre pessoas com deficiência na rede. Ela é do Movimento para Todos, né? Parabeniza a gente pela pesquisa, e eu queria comentar que, de fato, isso é uma lacuna, né? Que a gente não contemplou com essa pesquisa. Mas eu queria compartilhar que a nossa ideia também é, a partir de agora, levantar mais dados sobre as pessoas que entram na rede. Né? Então, a gente também está reformulando o formulário de cadastro para as pessoas chegarem, para a gente conseguir seguir levantando, né, pelo menos assim, grande parte dessas informações de perfil que a gente mapeou agora na rede. Então, e a gente também está incluindo coisas que a gente já percebeu que faltaram na pesquisa, né? Ou às vezes opções nas respostas que a gente notou que faltavam, né? Por exemplo, a gente partiu do pressuposto de que todo mundo tinha ensino superior, e é uma minoria, mas tem pessoas na rede que não têm, então, e a gente não colocou essa opção, né? Então, tem coisas que a gente não percebeu, que a gente falhou mesmo. Então, se vocês notarem outras coisas, esse feedback é muito bem-vindo, porque justamente a gente está reformulando esse cadastro na rede e deficiência é uma das coisas que a gente vai incluir nesse formulário também. Obrigada, Cissa. Oi, boa tarde, pessoal. Sou Érica, sou uma mulher branca, pernambucana, mas moro no Rio, de cabelos castanhos, lisos na altura do queixo, tenho olhos castanhos e uso óculos de aro vermelho. Eu queria compartilhar um comentário assim, de uma percepção. Eu estou na rede, deve ter um pouquinho mais de um ano, e nunca participei de um evento presencial, estarei no Encontro do Rio, mas assim, que para mim uma coisa que me motivou a entrar na rede, e não sei se esse é o sentimento compartilhado também de outras pessoas. Eu tenho 20 anos de experiência de comunicação, mais 6 em comunicação em organização social. Vejo muitos desafios comuns, assim, de fora de organizações e dentro para a comunicação, mas acho que a gente tem desafios muito específicos, e trabalhando em equipes pequenas, acho que a gente às vezes se sente muito sozinho, né, em como lidar com certos desafios específicos da comunicação de causa, e para mim é uma alegria enorme assim, saber que tem esse espaço para a gente ter essas trocas de caminhos, de como que a gente se une também nesse trabalho, né, que a gente sabe que quando a gente se junta, a gente é mais forte para defender o que a gente defende. E na ActionAid, que é onde eu trabalho hoje, eu vejo muito isso. A gente trabalha com organizações sociais, também movimentos sociais pelo Brasil, e tem uns 4 anos, acho que uns 4 anos, a gente tem feito encontros com os comunicadores dessas organizações parceiras. Esses encontros começaram como reuniões de pauta para mapear temas de interesse que a ActionAid fosse divulgar, mas ele acabou se
tornando um espaço muito de troca entre comunicadores, ainda mais com comunicadores do movimento social, que se a gente, em organizações maiores, já se sente só, eles muito mais. Então, virou esse grupo, mesmo que interno com a ActionAid, virou quase um grupo de apoio, assim. Aí queria convidar a rede, de repente, para participar de algum encontro desses da gente no ano que vem, para também chamar esses comunicadores para fazer parte da rede. São 18 organizações em 12 estados, de movimentos sociais até organizações mais estruturadas também. E acho que tem muito a somar, sabe, no grupo e nesse movimento mesmo, como a gente se fortalece. É isso. Obrigada, gente. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Esther, eu sou uma mulher branca, alta, de 1,78 m, tenho cabelos e olhos castanhos. Acho que é o suficiente, né? Bom, o comentário que eu queria fazer, que me chamou bastante atenção, foi sobre a diversidade, em vários aspectos, né? Vários recortes que foi trazido. Mas eu não imaginava que era assim. Eu acho que eu acompanho narrativas desde o início e acho que é uma rede muito potente, para mim, principalmente pelo fornecimento de um conteúdo qualificado e até em termos conceituais. Eu achei que me ajudou muito a estruturar e defender a ideia da comunicação de causas como uma causa em si mesma, né? Para além de um departamento, de uma área de profissionalização, de uma organização, de uma causa, entender a importância da comunicação de causas para o debate público, para o estabelecimento de agendas, para o advocacy, para, enfim, influência de políticas públicas. Então, eu acho que a Narrativas ajuda nisso. Mas, em contrapartida, talvez o que a pesquisa está indicando, né, é que talvez a gente não tenha alcançado ainda uma coesão nacional, assim, de quem participa. Um pouco porque está muito concentrado, e normalmente os e-mails eu vejo que quem participa mais, quem responde, quem está sempre atuante, acaba repetindo alguns nomes, talvez sejam pessoas que já se conheçam. E, embora eu esteja ali desde o início, eu não tenho uma troca, um vínculo maior com as pessoas. Estou sempre consumindo o conteúdo, mas não me sinto parte da rede como alguém que possa contribuir. E estou tomando a liberdade de falar isso por esses indicadores aí de diversidade, né, que talvez nas regiões, né, se a gente buscar trazer maior coesão regional, as pessoas sintam-se mais pertencentes, e a gente vai gerar, talvez, a lógica de uma rede mais coesa. E pensando ali na falta de participação das pessoas indígenas e também em termos regionais, eu percebo por outros grupos que participam, outras iniciativas e causas apoiadas, que a gente tem pessoas trabalhando, né? Temos pessoas indígenas, temos pessoas dos territórios mais periféricos, enfim, de outras etnias, e talvez seja um esforço mesmo de levantar isso como uma necessidade da rede, e a gente ir nutrindo aqui, trazendo esses contatos, que eu tenho certeza que ativando aí cada uma das pessoas que estão aqui, com certeza é possível fortalecer isso e trazer novas perspectivas. Eu acho que era isso que eu queria comentar. Legal, gente. Obrigada a todas que comentaram. A gente, não sei se vocês têm mais algum comentário, alguma dúvida, eu vou pedir que sim, que vocês façam pelo chat, porque a gente vai começar agora um último momento da dinâmica do dia de hoje, né? Então a ideia agora é a gente trabalhar um pouco olhando para o futuro da rede, né? O que que a gente quer para narrativas, o que que a gente quer fazer. Vocês já foram trazendo alguns elementos bem legais. Então, a ideia agora é a gente pensar um pouco mais estruturado para esse 2025 da Rede Narrativas. Vou voltar a apresentar aqui e vou chamar minha colega Cris, que vai tocar essa parte. Cris, está por aí? Tô aqui. Tá me escutando? Oi, gente. Boa tarde. Quase boa noite, né? Aqui já escureceu. Então, meu nome é Cristiane Sampaio, eu
também integro o conselho da Rede Narrativas faz um tempinho. A gente queria que vocês entrassem, né, convidar vocês para entrar nesse Padlet, criar agora um momento de escuta mesmo, de pensar que próximos passos, né, que nós podemos, enquanto coletivo, dar para a gente construir isso que a Esther trouxe agora. Eu achei muito importante, né? Construir relações de pertencimento com a rede, narrativas, né? A gente, enquanto conselho gestor, eu queria trazer também um pouquinho da minha percepção. Assim, acho que o resultado dessa pesquisa, acho que ela reflete muito como a origem, né? Como que essa rede de narrativas, como que ela chega, né? Se apresenta, né? Ela nasce a partir de um grupo de trabalho, né? Do GIF, e a partir de profissionais de comunicação que trabalham em grandes organizações, fundações, sediados em São Paulo, né? Profissionais que têm seus direitos trabalhistas, né, garantidos. Então, assim, isso realmente não reflete, né, a condição a realidade, né, de quem atua no terceiro setor no Brasil, né? Então, como que a gente... E também tem essa questão que... Então, bom, temos esse conselho gestor, né? Esse conselho gestor, ele formado por um grupo de pessoas voluntárias e que tem atuado buscando, assim, cuidando para essa casa, né? Essa casa ficar de pé, né? Tem uma série nós temos o grupo de e-mails, temos o site, temos pessoas que se cadastram, que precisam ser acolhidas. Então, tem muitos, né, dos profissionais que estão nesse conselho gestor, dos meus colegas, das minhas colegas que estão nesse conselho gestor, têm cuidado de manter essa casa de pé. Então, a ideia da gente fazer esse momento aqui de troca é pensar como que a gente pode, né, enquanto grupo que está aqui presente nessa assembleia hoje, né, se comprometer, né, um pouquinho, né, dedicar um pouquinho de tempo voluntário, né, que o Márcio também, nosso parceiro e participante aí da Rede Narrativas, falou, essa dedicação, né, pouca incidência, ele falou, pouca incidência em trabalho voluntário na rede. Então, como que a gente, nesse espaço aqui da Assembleia agora, o que a gente pode trazer de proposta concreta, né? De dedicar um tempo para realizar uma ação, propor uma ação, né? Para esse coletivo em 2025, para que muitos dos webinários que foram mencionados aqui, né, nesse momento inicial, muitas vezes eles foram puxados por profissionais que estão nesse conselho gestor, mas a ideia do conselho gestor, a ideia é que essa rede não tenha esse espaço centralizado, né? O conselho gestor ele possa fomentar algumas ações, cuidar um pouco dessa estrutura, né, que precisa existir, né, para a gente manter a rede viva, mas que a gente possa fortalecer as nossas relações de pertencimento com essa rede. Então, na pesquisa, falou-se sobre buscar trazer referências de comunicação de causa. Quais, né, esse grupo que está aqui participando deseja conhecer, né? Que referências de comunicação de causa esse grupo que está aqui hoje gostaria de conhecer, que a gente pudesse se comprometer em trazer para apresentar, né? Que ações coletivas nós nos sentimos motivados a construir juntos, né? Quais temas prioritários a gente poderia elencar aqui para 2025, né? Pensando que em 2025 a gente tem a Marcha das Mulheres Negras, né? Que vai ser realizada em 2025, já é um ano também preparatório para as eleições de 2026, então o que a gente pode aí pensar? Tem o tema, né, da regulamentação das plataformas, né, Aline, que nós fizemos
seminário em parceria com o CGI.br, que se colocou à disposição de pensar um processo formativo sobre esse tema da governança na internet, em conjunto conosco. Então, se há algum interesse em relação a esse tema, nós já temos até um parceiro que está disponível para pensar essa formação conosco, né, para que seja uma formação, porque existem muitas possibilidades hoje, né, de formação, mas uma formação que fizesse sentido para esse grupo de comunicadores aqui. Tem os temas também que apareceram de ESG, visões de futuro, inteligência artificial, campanhas que vocês tiveram, os profissionais aqui presentes, conheceram em 2024, que a gente poderia trazer alguma campanha de referência para compartilhar conosco, né, fazer esse momento de troca de experiência que o Márcio também falou. Então, esse é um momento aí de escuta, mas quem também quiser falar e não quiser escrever, eu acho que a gente pode também, né, colocar essa opção como opção possível, assim, quem quiser falar um pouquinho. Eu vou até trazer esse tema aqui esse tema que foi mencionado, só antes de encerrar aqui minha fala, trazer, por exemplo, um exemplo, né, que foi uma colega, a Chess, que trouxe essa denúncia lá no nosso grupo de e-mails da Rede Narrativas, denunciando uma situação de racismo nas redes sociais. E é isso, assim, às vezes ela fez aquele chamado, né? E eu, por exemplo, fiquei assim motivada a tentar ajudar, mas sem saber exatamente como. Então eu fui em busca, por exemplo, só assim uma atitude, né, que são assim, como que a gente constrói também essa relação de pertencimento? Como que a gente sai desse lugar de ser apenas assim um leitor, né, de um grupo de e-mails e começa a fazer algo que possa que faz sentido para outros colegas, né, como a própria Esther comentou, né, que faz sentido para outros colegas que também atuam nesse campo e que têm desafios ou interesses ou necessidades parecidas com a nossa. Então, a gente chegou até a LAFELEB buscando entender, assim, numa situação como essa, que você presencia numa rede social uma situação de racismo, o que você deve fazer? Quem você deve procurar? Né? Como que você formaliza? Por exemplo, ela nos questionou, a Nina, né, que foi a pessoa que respondeu esse e-mail, ela nos questionou, vocês fizeram um print, né, dessa situação que foi identificada, onde os algoritmos estavam, né, criando uma situação ali de racismo, associando mulheres negras a questões relacionadas à droga, que foi a denúncia que apareceu no nosso grupo de e-mails. Então, o que fazer? Então, eu propus, falei assim, olha, a Rede Narrativas é um grupo que tem mais de 600 profissionais de comunicação. Como que a gente pode mobilizar esse grupo? No momento que a gente vai ter a Marcha das Mulheres Negras, como que a gente pode mobilizar esses 600 profissionais para a gente poder estar atento, né? No nosso trabalho cotidiano, a gente não está nas redes sociais, então como que a gente pode estar atento? Como que se a gente vê alguma coisa que a gente está percebendo que é uma violação de direito, qual o procedimento que a gente deve adotar, né? Como que a gente, para quem que a gente leva essa informação? Então, eu acho assim, eu só estou trazendo aqui um exemplo, né, para a gente pensar assim, como que a gente constrói essa relação de pertencimento e essa relação de colaboração para a gente não ficar só sendo um grupo de troca, né, de e-mails, assim. Então, é isso, gente, compartilhando um pouquinho aqui com vocês minhas observações e questões, e acho que tem muita coisa aí, não sei se a gente vai dar uma lida, como é que o que vocês propõem? Cris, só um pouquinho antes, eu acho que a Thalita tinha levantado a mão, e aí acho que depois a gente pode se organizar aqui, mas continuem comentando no Padlet enquanto a Thalita faz o comentário dela. Se mais alguém quiser abrir o microfone também, fiquem à vontade. O teto da nossa reunião, se lembrando, é 18h30, tá, gente? Thalita, É fica à rápido, vontade. na verdade. Obrigada, gente. Boa tarde. Parabéns aí pela pesquisa. Muito trabalho, né? Imagino eu. Mas eu queria colocar
à disposição para a gente pensar juntos. Aqui no Advocacy Hub, a gente tem recebido muitos pedidos de apoio para construção de conteúdos sobre incidência política e mobilização de causas. E eu não tenho tido muita resposta para dar mesmo, sabe? Para esses pedidos de apoio. Não somos uma organização financiadora, enfim, mas a gente tem uma rede de mais de 1.300 profissionais, né? Então, também tem chegado muitas coisas para a gente. E aí eu fiquei pensando alto aqui, que talvez a gente pudesse, junto com a rede, construir algum projeto de fundo de apoio para conhecimento em incidência e mobilização, que pudesse vir a calhar nesse lugar de tanto dar voz para os membros da rede Narrativas, quanto essa voz do conhecimento, né? Essa voz que faz e que tem muita coisa para falar e para dizer e para construir enquanto conteúdo mesmo, quanto também a rede aqui nacional de profissionais de advocacy. Então, acho que é um gancho aí que eu proponho, se vocês estiverem afim. Thalita, obrigada pela proposta. Acho que uma das diretrizes da Rede Narrativas, de fato, é a promoção da advocacy pela comunicação. Acho que seria muito interessante a gente conversar sobre como a gente poderia estruturar um projeto nesse sentido, né? Porque tem todas as implicações de CNPJ, enfim, burocráticas mesmo, né? Para além do olhar estratégico e logístico de como isso se daria, tem várias camadas que a gente precisa conversar, mas eu acho que o que você está trazendo é condizente com o que a rede propõe, é interessante para os participantes, né, como um todo, e acho que vale a gente seguir conversando para entender como é que a gente estrutura algo dessa natureza. E Thalita, fazendo um comentário sobre a sua proposta e pensando aqui sobre o desafio do meu cotidiano, né? Eu acho que dependendo, falando também de precarização do trabalho, de excesso de tarefas, né? Eu vejo como às vezes, apesar da gente ter CLT, tá em situações de emprego de alguma forma seguras, muitos de nós, as nossas agendas lotadas de tarefas acabam impossibilitando que nós, profissionais, consigamos sistematizar e consolidar o conhecimento que a gente vai produzindo durante as campanhas de advocacy, durante as ações, né? Como no dia a dia das organizações, a gente, né, tô falando aqui, discordem de mim, mas assim, talvez, mas como eu vejo, a gente às vezes para pouco para depois contar essa história, né? E, enfim, então, como é bom, a narrativa já fez isso, né? Estudos de caso, assim, foi bem o início da rede, assim, eu acho que é uma vocação que a Narrativas poderia ter. Na época foi contratada uma jornalista para escrever, mas enfim, como esses casos aqui passam pela gente, a gente não correria do trabalho do advocacy, às vezes a gente não conta as histórias do nosso trabalho direito, né? E às vezes é isso, pode ser uma oportunidade, às vezes tem uma ação que acaba sendo uma oportunidade para institucionalmente conseguir parar, olhar para trás e avaliar o que se fez e contar uma história depois que pode, sei lá, pode inspirar ou pode lições aprendidas do que fazer e do que não fazer também, né? Mas realmente tem que ter tempo de parar e refletir. E às vezes as organizações não estão dando atenção para isso, né? Mais alguma contribuição, alguma dúvida, pessoal? Ou podemos seguir já para a leitura e compartilhamento dos comentários, para a gente não estourar muito tempo? Vamos seguir? Então, passo agora, então, por favor, para a Aparecida e para
resgatar na minha colinha, que eu não lembro. Vai ficar também. Aleta. E para a Leta, por favor, queridas. Então, Olá, olá. gente. Boa Boa tarde, noite. Aleta. Acho que você quer fazer uma abertura dessa parte, eu faço alguns comentários, pode ser? Pode ser. Aparecida tá ótimo. Bom, gente, eu sou a Leta Nunes, sou morena, estou com uma camiseta preta, uma blusa verde, grisalha, cabelo preso, brincos e usando óculos, né? Eu estou à frente da XA Comunicação, faço parte da Rede Narrativas com muito orgulho e aprendendo muito a cada dia com vocês, e um orgulho danado de estar aqui, e vou conduzir essa leitura dos comentários aqui com a Aparecida, né? Bom, eu acho que até é muito em linha do que o que ouvi na conversa, o que a gente vem conversando aqui, nos comentários, eu estava contando aqui, eu acho que a gente já tem mais de 30, que é muito bacana, vamos ter bastante trabalho pela frente, bastante material para trabalhar, né? Mas muitos comentários falando justamente a respeito desse desejo de ter mais ambiente de troca, né? Da gente conseguir se articular para ter mais encontros, tanto encontros online quanto encontros presenciais e regionais também. Alguns comentários falando sobre essa questão, né, do debate sobre inteligência artificial, como que isso se dá no ambiente de causas, né, os desafios e oportunidades, né, grupos de estudo, né, autônomo e colaborativo, estratégias para justamente trabalhar a defesa da democracia em 2026, né, distribuição de conteúdo dos integrantes de forma colaborativa, conversar sobre como profissionais de fora do setor podem começar a atuar dentro dele, pois há pouco espaço para isso, promoção de encontros locais também, mapeamento de cases, né? Então, eu acho que as coisas estão muito em linha com as dores que a gente ouviu, os desafios que a gente tem para tratar. Aparecida, eu acho que se você quiser comentar, eu acho que agora, assim, com isso, a partir dos comentários que foram feitos aqui, a gente vai organizar tudo, sistematizar, para partir para o nosso plano, né, de ação aí a partir para 2025. Vou te passar a palavra, tá bom? Tá bem. Então, boa tarde, eu sou Aparecida Gonçalves Nogaroli, não sou grisalha porque passo distribuo uma outra forma de estar não grisalha, tenho 70 anos, atuo com comunicação de causas, estou com vestido vermelho, tenho, assim, uma característica mais gordinha, então tenho umas bochechas mais cheinhas e tenho sempre muito presente comigo assim, um óculos, porque preciso dele para atuando. Como abordagem aqui, observando, então, talvez todo esse cenário de expectativas, desejos, sugestões, ideias, que a gente, então, recebeu agora, e desde a apresentação, né, como a pesquisa se revelou e como alguns comentários foram trazendo, para detalhar as nossas ações o ano que vem, no sentido, acho que o ponto da diversidade é um ponto, então, que já gritou na pesquisa, né? Ele já trouxe como um grande ponto a ser observado na pesquisa. Nessa diversidade, a gente já contempla um pouquinho essa nossa diversidade territorial. Eu estou em Curitiba, a Leta originalmente fica em Minas, agora ela resolveu dar uma esticada, né, tá fora do país nesse momento. Então, já foram... Tem a Carol, que também está conosco em Curitiba. Então, tem uma representação um pouquinho mais descentralizada de São Paulo, mas essa diversidade tem todas as características que a gente já identificou um pouco nos comentários. A questão que foi trazida pela Cissa dessa diversidade nas questões da deficiência e de todas as características desse universo de pessoas
que precisam ser muito mais visíveis, compreendidos e integrados. Então, acho que é um tema bastante relevante para a nossa atuação ano que vem, e mesmo, como bem disse o Márcio, nos seus 71, nos 74, eu acho que a gente também tem essa diversidade da faixa etária, porque nós tivemos ali a visibilidade de uma concentração. Então, alguns pontos aqui nessa interação que são trazidos como possibilidade, né, de trocas, tanto nos aspectos regionais, essa questão dos embaixadores regionais, essa forma de realmente tornar essa capilaridade muito mais efetiva para a rede e para as trocas. No Rio de Janeiro já vive um pouco isso, não é, Rosa? Tem um núcleo local atuando, e acho que, por exemplo, então, acho que esse é um exercício possível, e tudo pede duas questões fundamentais, né? Que é gente para fazer, e talvez, né, eu acompanho a rede desde o início, e então agora feliz por estar dentro dela. Nessa gestão, eu fiz uma tentativa já há mais tempo, e depois fui passando pelos processos até poder chegar num cargo neste momento. É um cuidado bastante precioso que se tem de um alinhamento constante sobre como a gente conduz esse grupo. Então, essa abertura, ela vai pedir sempre um trabalho de aculturamento mesmo, de um estilo de gestão, que é o que tem sido feito na rede. Ao mesmo tempo, tem a abertura, que pode ser muito rica para essa nova fase. E um ponto que me chama a atenção, que acho que a Esther trouxe, e algumas outras pessoas trouxeram, e quando a Thalita, acho que a Thalita, não é, que traz a questão desse dar voz ao conhecimento, e o Márcio já tinha trazido, né, com essa ideia da cátedra ou da academia, desse grande saber disponível, e que muito mais pode ser trabalhado, visibilizado, e poder contribuir muito mais para as políticas públicas, quer dizer, ampliar realmente a extensão do poder da comunicação de causa e da comunicação pública. Então, acho que a gente tem aí uma grande tarefa enquanto conselho gestor. Talvez a gente vá já começar a fazer o exercício. O Márcio já é o nosso, né, já faz parte do conselho, mas como ainda não atuando diretamente toda vez, mas a gente acho que vai ter cada vez mais a busca por contribuições para favorecer essa amplitude. E essa questão da regionalidade, que apareceu também bastante, dos encontros. Então, assim, acho que, de um modo geral, gente, é isso que a gente pode dizer, somando o que nós já identificamos, somando agora essas novas contribuições e a fortaleza das contribuições, né, dos comentários que vieram, nós temos na mão a possibilidade de construir aí um planejamento de 2025 e chamar muito mais, né, o pessoal para estar mais perto da gente. Ajustar agendas não é fácil, né? O todo dia, né, da rede, às vezes cada um está numa demanda, mas é com muita paixão, com muito cuidado e com muita atenção que a gente tem trabalhado. Então, acho que seria essa a forma de dizer para, né, a gente poder estar encerrando. A pesquisa realmente foi algo desejado desde o começo da rede, poder concretizar, né, Renata, Luísa, Márcio, todos nós esse ano, poder ter esse resultado é algo bastante significativo e promissor em termos de uma intervenção ainda mais robusta para 2025. Acho que é isso que eu teria para dizer. A gente vai ter o prazer de estar participando do FIF aqui em Curitiba, que vai ser em 2025. Nós já estaremos lá com uma participação específica enquanto rede, e teremos mais o congresso também, né, do GIF, em Fortaleza. Então, acho que é isso, gente, da minha parte. De um modo geral, a gente tem um overview para poder fazer um grande... Não, um dos itens que é da pesquisa é o futuro. Que futuro a comunicação pede para todos nós? Eu acho que é uma questão da tarefa robusta que a comunicação tem na mão e que a gente precisa se apropriar dela, por mais que às vezes ela fique um pouco, né, não com a potência que ela precisa estar dentro das organizações. Mas acho que seria isso que eu queria fazer e agradecer
e celebrar a presença, o encontro, as contribuições e a possibilidade de estarmos mais juntos o ano que vem, de várias formas. Acho que, Esther, você está em Curitiba também? Não. Temos... Sim, Curitiba ainda está em não nos Curitiba. conhecemos, estou chocada. Oi? Eu estou impressionada que não nos conhecemos. Pois é, a gente já se soube, mas a gente não se encontrou. Teve que ser por aqui para depois se encontrar mais. Mas é isso, gente. Então, Gente, tudo. antes da gente ir, Roberta, mais desculpa alguma? interromper, Aparecida. Vamos fazer uma Oi? foto? A Rosa sugeriu aqui uma boa ideia da gente fazer uma foto antes da gente desconectar. Pedir para o pessoal Sim. abrir as telas aqui, por favor, abrir as câmeras para todo mundo aparecer. Quem puder, por favor. Ai, Farofa, minha cachorra quer muito parecer na foto, gente. Bem-vinda, Farofa. Falem abrir câmera, ela aparece. Acho que temos, né? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Deixa eu ver se saiu, só um minutinho. Temos. Obrigada, gente. Então, obrigada. Obrigada, Espero a gente se pessoal. conecta. Obrigada, Obrigada, gente. pessoal. Obrigada, Seguimos por gente. aqui. Boa tarde. Tchau.